dois termos de uma oposição que define uma discussão que houve dentro da escola platônica entre, vamos dizer, os defensores da primeira formulação do platonismo e, do outro lado, Aristóteles. Os primeiros dizendo que as formas existem em si e são independentes deste mundo físico, e Aristóteles dizendo ao contrário, que elas estão no próprio mundo físico, tá certo? Essa discussão colocada assim, ela de fato não tem solução, tá certo? Porque a própria noção de existência tem um duplo sentido, conforme se refira aos entes do mundo físico e conforme se refira às ideias. Então, se você perguntar qual que existe efetivamente em si mesmo, eu digo, bom, depende do que você entende por existir. O existir dos entes do mundo físico é uma coisa e o existir das formas é outra coisa. Se você tentar julgar um pelo outro, o outro pelo um, você não vai chegar a coisa alguma. Em segundo lugar, é necessário ver que se este mundo das formas é o mundo do que Deus pensa, tá certo? A respeito do mundo que ele vai criar, tá certo? Que são os modelos que Deus tem em vista para a criação das coisas. Então, se esses modelos pudessem ser integralmente conhecidos desde um ponto de vista humano, a condição humana estaria automaticamente transcendida e nós já não viveríamos na temporalidade e sim na eternidade. Contrassenso, impossível. Então, desde o ponto de vista puramente humano, não pode ser conhecido. Então, só pode ser conhecida como? Através do próprio Deus. Não é isso? Ora, isso quer dizer que a sondagem dialética que leva você do mundo sensível para o mundo das ideias, ela não pode chegar a bom resultado. Porque ela seria o simples conhecimento humano do divino. A dialética teria, então, o poder de transfigurar você num conhecedor do eterno. Está compreendendo? Então, ela não pode fazer isso. É por isso que ela te leva até um certo portal e daí vem o quê? Vem o mito. Está entendendo? Então, deixa eu só terminar essa raciocínio, senão eu vou me atrapalhar, que esse negócio é complicado, né? Então, isso quer dizer que a dialética não cumpre o que promete. Ela te promete levar até não sei. Mas quando ela chega lá, aqui eu não posso mais, aqui tem que entrar o mito. Isso quer dizer que o conhecimento das formas ou das ideias, enquanto tal, é necessariamente imperfeito e alusivo. Tá certo? Mas se for somente isto, tá certo? Então nós ficaremos eternamente em dúvida. Porque nós conhecemos este mundo aqui, mas sabemos que é um mundo imperfeito, em que as coisas aparecem e desaparecem, tudo está em permanente fluxo, e existe um fundo de irracionalidade no mundo sensível, tá certo? Passar 2000 anos, o pessoal fala de buraco negro, tá aí a irracionalidade do mundo sensível aparecendo de novo, e nunca indo embora. Porém, se o mundo das formas não pode ser conhecido perfeitamente, desde o ponto de vista humano, isso significa que qualquer discussão humana sobre ele não vai chegar a coisa nenhuma. Tá certo? Então a discussão entre Platão e Aristóteles sobre se as formas existem em si mesmas ou se só existem nos entes sensíveis que as manifestam, esse aí também é o famoso, até hoje ninguém sabe quem morreu. Pode ser de um jeito, como pode ser do outro. Mesmo porque você não sabe precisamente do que você está falando. Tá certo? Então, se o conhecimento das formas não pode ser obtido perfeitamente por meios humanos, então somente Deus pode dar esse conhecimento. Então, em vez de discutir as formas, nós podemos passar uma segunda pergunta mais frutífera, que é como podemos conhecer Deus para que Ele nos dê o conhecimento e a explicação sobre as formas. Tá certo? E aí é que está, vamos dizer, o terceiro andar do platonismo. Então, o Platão, realmente, em todos os manuais, pelo menos até certo tempo atrás, colocava o platonismo como um tipo de filosofia dualista, porque havia dois mundos, um do mundo sensível e outro mundo inteligível, que seria as formas. Mas isso absolutamente não é exato, porque Platão não fala de dois mundos, mas fala de três.
Ele tem o mundo vamos dizer, dos entes sensíveis, tá certo? Que, estando em fluxo permanente e tendo uma forma precária de existência, tem então um fundo um fundo de irracionalidade absolutamente indeclinável. Depois você tem o mundo das formas, que teoricamente explicariam este mundo sensível, mas que por sua vez só podem ser conhecidas muito imperfeitamente. E acima deles você tem o mundo dos princípios, ou leis eternas, que dão, vamos dizer, o fundamento das formas e ao mesmo tempo o fundamento deste mundo. Tá certo? Então, é evidente que Platão está se referindo então ao conhecimento intelectual de Deus. E Deus, então, aparece, neste aspecto, sob a forma de princípios universais, eternos e de validade absoluta. Tá certo? Então, seria um conhecimento de ordem puramente metafísica. Tá certo? Algo dessas leis eternas encontradas pelo platonismo estão justamente no livro do Mário Ferreira dos Santos, Sabedoria das Leis Eternas. Aquilo talvez tenha sido a melhor explicação, quer dizer, dos princípios do platonismo. Você vê que ali, em todo aquele livro, não vai se falar de formas, e nem do mundo das ideias, nem de coisa nenhuma. É só, vamos dizer, de princípios que transcendem não somente o mundo sensível, mas o próprio mundo das formas. As formas, os modelos eternos das criaturas e dos entes estão submetidos aos princípios, tá certo? Então, um desses princípios é o de que tudo o que existe só pode existir como unidade. Todo ente que existe, ele existe como unidade, tá certo? O segundo princípio é que somente o próprio Deus, ou a origem de todas as coisas, pode existir como unidade simples. Tudo mais existe como, vamos dizer, unidade complexa, unidade parcial ou, vamos dizer, unidade imperfeitamente realizada. Tá certo? Então, aí é que surge, vamos dizer, a distinção entre Deus enquanto considerado em si mesmo, tá certo? E Deus enquanto criador das criaturas. O Deus enquanto considerado enquanto criador das criaturas, é fácil de você perceber que ele só constitui um aspecto de Deus, porque o eterno antecede as criaturas. Antecede de quanto? De toda uma eternidade. Então, o aspecto que ele tem de criador das criaturas não pode ser todo ele, mas ao mesmo tempo é ele. Está compreendendo? Então tem Deus em si mesmo e tem Deus enquanto Criador. E assim por diante. Não vamos nos deter na explicação de princípios que exigiriam um estudo mais particularizado, mas eu creio que isso está muitíssimo bem realizado no livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. Não conheço explicação melhor disso aí, nem mesmo a do Giovanni Reale, que transcende isso aí. Tá certo? Então, esses princípios, eles são conhecidos não por mito, não por símbolo, tá certo? Mas por uma espécie de evidência imediata e inegável. Quer dizer, você conhece esses princípios pela impossibilidade dos seus contrários, tá certo? E também por aquela famosa regrinha que eu enunciei no outro curso, que é a regra de que tudo aquilo que é autoevidente não pode ter uma contraditória unívoca. Alguns aqui devem se lembrar disso aqui. Este é um critério lógico que eu descobri para você fazer um teste para saber se uma determinada sentença é autoevidente ou não. Se ela for uma sentença autoevidente, então toda tentativa de formular o contraditório, o contrário dela, tá certo? Terminará numa ambiguidade. Tá certo? Por exemplo, quando eu digo eu estou aqui, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas se eu disser eu não estou aqui, o que eu estou querendo dizer? Que eu estou em outro lugar ou que este que está aqui não sou eu? O simples enunciado da frase eu não estou aqui
não te diz isso de jeito nenhum. Está compreendendo? Então a famosa distinção entre contrário e contraditório não pode ser feita aqui, não dá para fazer. Está compreendendo? Porque você não sabe a que a frase se refere. Tá entendendo? Então, por exemplo, se você, o famoso princípio de identidade, que A igual a A, tá certo? Se você fizer A não é igual a A, tá certo? Então, o que você quer dizer? Você quer dizer que o segundo A é diferente do primeiro, tá certo? O que este é diferente de si mesmo. A simples sentença A é diferente de A não te esclarece se é uma coisa ou a outra que ela quer dizer. Tá certo? Então, isso aqui é um simples teste lógico. Quer dizer, a noção de evidência, para mim, é uma noção básica, absolutamente incontornável, não tem como escapar dela. Tá certo? Se você tentar, de algum modo, contornar, dizer, não existe evidência, só existem coisas que dão impressão de ser evidência, tal, você ainda está raciocinando com base numa definição de evidência que você escondeu embaixo do tapete. Então, a evidência significa impossibilidade do contrário. Tá certo? Impossibilidade absoluta, seja, impossibilidade sobre qualquer aspecto que seja. Então, os famosos princípios do platonismo não são conhecidos através de uma alusão mitológica ou simbólica, mas são conhecidos através de evidência direta e inegável. Tá certo? E somente aí você entende que o famoso mundo das formas, o mundo das ideias, que até pouco tempo atrás era tido como o coroamento do platonismo, na verdade era apenas uma pirâmide truncada que subentende uma outra parte superior, que é os princípios. Então, o mundo das formas é apenas um mundo intermediário entre o mundo dos princípios e o mundo da temporalidade. Ele é apenas uma transição. E isso é como se nós disséssemos que ele não tem, vamos dizer, uma existência suficientemente definida para que você possa conhecê-lo. Ele também traz dentro de si uma ambiguidade constitutiva. E essa ambiguidade só é resolvida na esfera dos princípios. Então, os princípios, ao mesmo tempo, resolvem as ambiguidades do mundo das formas e, ao mesmo tempo, suprimem e abolem a existência das formas. Quer dizer, as formas são apenas, vamos dizer, uma transição, tá certo? Entre o mundo do divino, o mundo do absoluto, do eterno e o mundo da temporalidade. Ora, essa transição só pode ser feita de ambiguidade. Então, ela corresponde precisamente, né, àquele famoso mundo intermediário. Eu creio que eu mencionei da outra vez a história do corvo de Noé. Lembra disso? Muito bem. Na história do dilúvio, você lembra que após os 40 dias e 40 noites, então, eles devem tem a expectativa de encontrar terra. Então, para saber se existe terra por perto, Noé solta um corvo. Tá certo? Para ver se o corvo encontra alguma terra, né? E o corvo fica girando em círculo e não consegue achar terra nenhuma, tá certo? Dias depois ele solta uma pomba e a pomba vai direto e encontra uma terra, tá certo? Então, entre a arca, o navio de Noé e a nova terra, você tem exatamente a analogia do mundo sensível e o mundo divino, entre a temporalidade e a eternidade. Tá certo? E você tem, então, duas tentativas de travessia, uma fracassada e a outra bem-sucedida. Tá certo? Na bem-sucedida, a pomba voa em linha reta. E naquela que é fracassada, o corvo fica girando. Tá certo? Esta mesma travessia é mencionada na primeira sura do Corão, no versículo que diz, guia-nos pela senda reta. Esta é a senda reta. Esse mesmo símbolo aparece na letra chinesa Wang, quer dizer imperador. O imperador na cosmologia chinesa, a pessoa do imperador é um resumo do mundo. O desenho do imperador é muito simples. Você tem uma vertical e 3 traços, um embaixo, um no meio e um em cima. Tá certo? Então,
esta linha reta, esta é o tal que vai unir então os três mundos, o mundo, vamos dizer, da temporalidade e o mundo do divino e do eterno, com o quê? No meio, o próprio homem. Isso quer dizer que o mundo das formas, note bem, o mundo das formas não é um mundo superior, é o próprio mundo onde o homem vive. O homem não está totalmente na temporalidade, não está totalmente no mundo sensível, ele já está no mundo das formas. E por isso que o mundo das formas é tão confuso, e por isso que não conseguimos chegar a defini-lo perfeitamente, de tal modo a chegar a uma conclusão sobre quem tinha razão, Platão, Aristóteles, se as formas existem em si mesmas ou se existem somente no mundo sensível, porque a resposta é o seguinte: nem as formas, nem o mundo sensível existem em si mesmos, eles só existem dentro da eternidade. E é por isso que, se você resumir essa trindade numa oposição, numa dualidade, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Quando você tenta pegar o mundo das formas ou ideias e tomá-lo em oposição ao mundo sensível, tá certo? E saber se é esse que existe naquele ou aquele que existe nesse, você chega exatamente no quê? No indefinido. Por isso que nada tem resposta. Então você tem a regressão ad infinitum, a regressão ilimitada. Então você tem aqui, você tem o cavalo e tem em cima a cavalidade, né? Mas entre eles tem o quê? Tem uma semelhança. Mas acontece também que tem que ter o modelo da semelhança, tem que ter a forma da semelhança. E tem que ter a forma da semelhança e assim por diante. Está compreendendo? Então você tem aqui, né, um homem, né, sensível. Lá em cima você tem um homem inteligível. Mas tem que ter um homem intermediário que representa o quê? A semelhança dos dois. E entre essa semelhança, o primeiro tem que ter um outro, e 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 um outro. Então você chega, vamos dizer, num jogo de imagens, num jogo de espelhos, absolutamente ilimitado. Eu digo, olha, mas o mundo das formas é exatamente esse jogo de espelhos. Ele é um mundo indefinido. Então você tem, vamos dizer, o mundo finito, que é o da temporalidade, você tem um mundo indefinido no meio e tem o infinito em cima. E é por isso que o mundo indefinido não pode ser explicado em si. O mundo sensível não pode ser explicado em si mesmo porque ele não tem em si o seu fundamento. Ele não é fundamentum sui. Não é isso? Então você procura no mundo das formas. Digo, mas lá também não tem. Tá certo? Porque as formas são apenas este jogo de espelhos que faz com que de um número ilimitado de possibilidades, algumas se manifestem aqui neste mundo temporal em que estamos. Tá certo? E a única coisa que coloca ordem e hierarquia nisso aí, vamos dizer, são os princípios eternos e imutáveis. Então, é claro que é muito mais fácil você conhecer os princípios eternos e imutáveis do que você conhecer o mundo do indefinido. Porque o indefinido só pode ter um conhecimento indefinido. Então, daí, vamos dizer, este desejo, esta aspiração, esta regra islâmica guia-nos pela senda reta. Isso é, que não nos aconteça o que aconteceu ao corvo de Noé. Que nós não fiquemos girando em círculo num eterno debate de platônicos e aristotélicos para saber se quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Tá certo? Porque nós sabemos que nem este veio daquele, nem aquele veio desse, mas ambos vieram da eternidade. A afirmação do primado da doutrina platônica dos princípios sobre a doutrina das ideias, hoje é uma realidade historicamente assentada pelas pesquisas do Giovanni Reale, no livro Por uma Nova Interpretação de Platão. Ele deixou claro e definitivo isso aí. Fala, não adianta você tentar entender o platonismo tomando como seu cume a doutrina das ideias, porque para além dele existe uma doutrina da eternidade, uma doutrina dos princípios, que está insinuada aqui ou ali na doutrina de Platão, não está expressa claramente em parte alguma, mas que está suficientemente documentada nos depoimentos que os discípulos de Platão deixaram a respeito do seu ensinamento oral, que ele próprio dizia ser a parte mais importante. Entendeu? Quer dizer, graças a esta acumulação dessa imensa tradição platônico-aristotélica, isso nos permite, hoje, resumir numa aula de 2 horas tudo isso. Quando eu penso nisso, eu digo, isso é um milagre. Entendeu? Porque você imagina o trabalho que estudou na Academia Platônica, anos de discussão sobre aquelas objeções aristotélicas, o próprio, né, Aristóteles lutando com as contradições da teoria das ideias, tá certo? E, vamos dizer,
Platão dando apenas, vamos dizer, uma explicação muito imperfeita e alusiva da doutrina dos princípios, a qual talvez ele só tenha chegado a formular tardiamente. E, no entanto, hoje nós temos tudo isso e nós comprimimos esta coisa e em 2 horas matamos a charada. Isso não quer dizer absolutamente que nós sejamos mais espertos do que Platão e Aristóteles, quer dizer simplesmente que nós viemos depois, tá certo? E nós não tivemos que resolver por nós mesmos todos esses problemas, porque eles já deixaram tudo mastigado. Mas isso é um verdadeiro milagre, e nós nunca somos suficientemente gratos, tá certo? A todos esses, né, exploradores de mundos espirituais que foram não só penetrando nessas regiões, mas mapeando aquilo que viam, às vezes mapeando imperfeitamente, mapeando alusivamente ou simbolicamente, mas de algum modo, né, nos deixando sinais por onde hoje nós podemos caminhar com um passo relativamente firme. Essa aqui é a minha famosa teoria dos patamares, quer dizer, existem conquistas em filosofia que fixam patamares, isso é, você não tem mais o direito de baixar além daquilo, você não tem o direito de fazer de conta que você não sabe, tá certo? Algo que já foi descoberto. Quer dizer, você não pode mais raciocinar, digamos, como Parmênides ou Heráclito, tá certo? Por quê? Porque você já sabe a solução dos problemas colocados por Parmênides e Heráclito e eles não sabiam. Tá certo? Eles podiam entrevê-la obscuramente, mas não saberiam dizê-la, e você já sabe, por quê? Porque alguém já disse. Este é outra, vamos dizer, característica da espécie humana, que as gerações mais velhas nos ensinam a falar. Quer dizer, você quando aprende uma língua hoje, você já pode aprendê-la, vamos dizer, com toda esta montanha de tradições acumuladas que lhe dão instrumentos para dizer facilmente coisas cuja expressão custou vidas e vidas e vidas no passado. Está compreendendo? Então, e é justamente este aspecto, vamos dizer, da tradição e da herança que confere às sociedades efetivamente existentes o seu direito de existir. E é isso que faz com que nós tenhamos que respeitar a sociedade, por pior que ela seja. Porque ela nos deu tudo isso. Por exemplo, eu estou contando isso tudo para vocês, onde é que eu descobri isso? Porque eu li no livro de Platão, porque eu li no livro de... Não fui eu que traduzi, não fui eu que editei, não fui eu que botei o dinheiro para fazer tudo isso já veio pronto. Está compreendendo? Então, nesse sentido, nós somos herdeiros da história, portanto, herdeiros da nossa própria sociedade. E, por mais sábios que nos tornemos, nós não a transcendemos neste aspecto. Nós transcendemos só do ponto de vista essencial. Só podemos dizer, eu conheço Deus melhor do que o establishment conhece, tá certo? Mas eu conheço isso por quê? Porque o establishment me deu os meios de conseguir. Senão eu não iria conseguir. E se eu tivesse que ir, mas se não tivesse livros, não tivesse editores, não tivesse essa instituição que a gente tenta amaldiçoar, a universidade, etc. Bom, por pior que ela esteja, né, ela faz parte de uma evolução histórica cujos benefícios chegam até mim. Degradados ou não, chegam até mim. Tá certo? Então, é aí mesmo que qualquer ideia de transformação revolucionária da sociedade é uma ideia monstruosa em si, e tem que ser cortada em limite. Nenhum ser humano tem a capacidade para fazer isso. Quer dizer, uma revolução que vai melhorar a sociedade é a história do Barão de Munchausen. O sujeito vai se tirar de dentro da água puxando pelo próprio cabelo. O ser humano, o indivíduo humano, ou uma geração humana não tem capacidade para fazer isso de jeito nenhum. Sempre que ele tentar fazer, ele vai regredir para um nível infinitamente inferior. Né? Se você vê, por exemplo, o que aconteceu com a filosofia na União Soviética depois da Revolução, ela volta para um nível que Parmênides e Heráclito, se lessem aquilo, iam dar risada. Entendeu? Mas tudo isso aqui nós já resolvemos naquele tempo, entendeu? Então, todas essas revoluções, né, inclusive as grandes revoluções intelectuais, como a cartesiana, quando Schelling diz que com o cartesianismo a filosofia regride para um nível pueril, regride por causa disso. Aquele negócio que foi foi um monge medieval que disse, esqueci o nome do sujeito, é o sujeito
fundador de Cluny, sei lá, aquele negócio, nós somos anões sobre o ombro de gigante, que as pessoas citam como se tivesse sido Einstein, que falou, bom, Einstein foi o milésimo que falou. Né? Nós, de fato, somos anões sobre o ombro de gigantes. Tá certo? E, se você retirar tudo isso que nos antecedeu, nós não somos absolutamente nada. Essas tradições têm absolutamente que ser preservadas sob o risco de animalização completa do homem. Quer dizer, você cair de um nível muito evoluído mesmo, tá certo? De conhecimento acumulado, para uma barbárie, para uma coisa pueril. Tá certo? E isto, de fato, acontece. Sempre com um homem, uma geração, um grupo, tá certo? Se acredita capaz, vamos dizer, de absorver, transcender completamente este passado. Esse passado você recebe ele como um todo e você faz aquilo avançar num único ponto, que é aquele ao qual você dedica toda uma vida. Se você fizer dançar um passinho numa direção, quer dizer, ao lado de milhões de outras direções que podem estar sendo trabalhadas por outras pessoas naquele mesmo instante, você já fez muita coisa. Quer dizer, nenhum ser humano pode fazer mais do que isso. Né? Então, vamos dizer, a pior das sociedades ainda tem, vamos dizer, esta autoridade sobre você, que você não conseguiria construir uma outra melhor. As sociedades vêm de um longo passado e se formam por um processo que, na verdade, nós nem sequer entendemos. Tá certo? Nós ainda temos uma vaga ideia de como é este processo de transmissão. A mim, frequentemente, me parece, a transmissão cultural me parece um milagre. Porque você, quando nasce, você nasce ignorante. Você nasce sabendo nada, praticamente. Você só tem a parte onde há aquele aparato instintivo. Isso quer dizer que se a sociedade não aprimorar meios, tá certo, de transmitir para você mais rapidamente do que na geração anterior o que foi aprendido, você não conseguirá fazer nada. Não é isso? Quer dizer, quando o Rosenstock diz para você que você sabe, que você tem a consciência de ser um ser humano, tá certo? Simplesmente o que falaram com você, basta isso para você medir a dívida que você tem com todo o passado. Quando você fala, meus direitos, meu não sei o quê, você esquece. Escuta, de onde você tirou esses direitos? Como é que você descobriu que eles existiam? Foi você, isso é mérito seu? Não, isso foi muito complicado para chegar até você. Entendeu? Agora, não é necessário dizer que a transmissão cultural ela também tem as suas contradições internas, tá certo? E uma delas é de que quanto mais ela se aperfeiçoa, tá certo? E ela se torna mais fácil, tá certo? E mais barata, mais facilmente os indivíduos que tiveram esta possibilidade de adquiri-la a desvalorizam, porque não sabem o que custou. Não é isso? Então, eu fico surpreendido com a facilidade com que as pessoas hoje em dia, né, acreditam que têm tais ou quais direitos e que podem, vamos dizer, impor esses direitos por cima da própria sociedade que os estabelece. Quer dizer, que eu quero que esta sociedade me dê tais direitos e para que eu tenha tais direitos eu vou destruir esta mesma sociedade. E todo mundo pensa assim. Né? Você pega esses movimentos de minorias, todos pensam assim. Então, é claro que isso é uma vida pueril, uma vida voltada para um mundo de fantasia, tá certo? E as pessoas não estão dispostas a arcar com o peso da existência, com a responsabilidade humana, e elas estão, por assim dizer, como nos antípodas de Sócrates. Quando você vê a vida de Sócrates, bom, esta é a vida plenamente humana, do jeito que assumiu totalmente o peso, vamos dizer, da condição humana, tá certo? Então essa é a vida vivida na realidade. E no antípoda disso nós temos o Criador de mundos, ou o Criador do mundo melhor, etc, etc. Então, por um lado, é claro que existe, obviamente, a evolução cultural no sentido do acúmulo de registros e da criação de códigos e programas para transmitir isso para você de uma maneira cada vez mais fácil e mais compactada. Nesse sentido, existe uma evolução cultural
que não é uma evolução da inteligência humana, mas apenas, vamos dizer, dos códigos e da transmissão. Nesse sentido, ela existe, está certo? Mas, por outro lado, ela também é sempre periclitante, porque quanto mais fácil e eficiente ela se torna, mais ela parece dispensável àqueles que justamente mais necessitam desesperadamente dela, né? E eu acho que o nosso tempo está aí acabando. Tem alguma dúvida? Já que o mundo das formas ele é tão dado a ambiguidades e confusões, então por que o Platão não foi direto para os princípios, assim, já que eles podem ser enunciados argumentos? Bom, ele não foi justamente por isso que eu estou dizendo, porque hoje é moleza você explicar isso aqui, porque já teve Aristóteles, Mário Ferreira dos Santos, Giovanni Reale, já mastigaram o negócio, deram pronto. Agora, Platão não tinha isso pronto. Eu digo, é normal que o primeiro descobridor de uma coisa a conheça mal. Não é isso? Então, assim como o construtor do primeiro automóvel não fez o melhor automóvel possível. Tá certo? Então, para Platão, isso aqui custou drama. Eu acredito que só no fim da vida ele teve a noção clara dos princípios. Eu acho que muitas vezes ele... Esse é chute, é hipótese minha, eu não estava lá para ver, né? Mas eu acho que muitas vezes, no decorrer da redação dos seus diálogos, quando Platão colocava um mito, ele mesmo não sabia, não saberia explicar o princípio claro por trás daquilo. Ele mesmo tinha uma antevisão um pouco nebulosa da coisa. E foi graças às objeções e discussões na própria academia, inclusive as objeções de Aristóteles, que ele foi, de certo modo, obrigado a espremer a teoria dele e tentar explicá-la melhor. O esforço de explicá-la melhor não é só um esforço de uma didática melhor, mas também é um esforço que ele mesmo está fazendo para ele enxergar melhor. Em filosofia não tem muito... Nós que estamos dedicados ao ensino disso, nós não temos esse privilégio que tem, por exemplo, um biólogo, tá certo? De separar completamente o que é o conhecimento da biologia do que é a pedagogia do ensino da biologia, tá certo? Um biólogo pode saber toda a biologia sem ele saber ensinar nada, e depois é que ele vai aprender pedagogia, didática, etc, etc. Mas em filosofia não existe isso. Então a coisa fica mais difícil, porque a pedagogia da filosofia é o próprio exercício da filosofia. E você descobriu a maneira melhor de você explicar aquilo, é descobrir a maneira melhor de entender aquilo. E é por isso mesmo que eu digo que eu não consigo dar o mesmo curso duas vezes. Por quê? Porque passou algum tempo e certamente alguma coisa eu pensei entre um e outro. Não é isso? Então, em vez de retransmitir o mesmo curso, eu, de certo modo, já faço uma crítica, um aperfeiçoamento dele. Não tem outro jeito. Às vezes a pessoa diz, não, você é um cara inventivo, porque você nunca deu o mesmo curso duas vezes. Não é por excesso de inventividade, é por falta da possibilidade de fazer outra coisa. É só se eu me impedisse. Você terminou o curso, eu congelo a minha cabeça, não penso mais nada até o curso seguinte. Isso eu não consigo fazer. Então, a filosofia é uma espécie de autopedagogia. Você está se ensinando, né, continuamente. E, na hora que você vai transmitir aquilo aos outros, você falar a coisa em voz alta, você não imagina o efeito transfigurador que a expressão em voz alta tem sobre aquilo que você pensou em voz baixa. Às vezes eu descubro um negócio, mas só depois que eu falo em voz alta, eu digo, mas não é que esse raio de coisa é verdade mesmo? Está entendendo? Então, aí é outra prova da nossa dependência em relação à comunidade humana. O momento da descoberta é um momento absolutamente solitário. Tá certo? Solitário fisicamente, mas, na verdade, para esta solidão a que o filósofo se retira, ele está levando toda a tradição cultural, ele está levando, de certo modo, toda a espécie humana, e mais ainda. Ele está se afastando, vamos dizer, da sua identidade civil, de membro desta coletividade, para se identificar mais profundamente com a sua condição de membro da espécie humana. Tá entendendo? Ele se livra, vamos dizer, daquele hierarquia de critérios e preferências que vigora naquela sociedade onde ele está. Ele se livra não, ele suspende, ele coloca em parênteses, para se identificar com coisas que são mais constantes na espécie humana. Está compreendendo? E justamente a partir dessa que ele pode fazer a crítica daquelas, mas foram elas que lhe permitiram que ele fizesse a crítica delas. Então, de certo modo, ele não pode desprezá-las por completo, porque seria serrar o galho em que ele está sentado.
Eu agora, quando estava nos Estados Unidos, conversando com várias pessoas sobre a situação política latino-americana, essa coisa toda, eu via a tendência incoercível que o americano tem de explicar qualquer situação em qualquer país do mundo com conceitos tirados do sistema político americano. Tá certo? Então, ele vai explicar como se fosse, vamos dizer, tudo é uma democracia, tem partidos concorrentes, tem eleição, tem liberdade de imprensa, etc, etc. E com isso aí ele equaciona, né, são os instrumentos com os quais ele vai medindo, né, a situação. Quer dizer, uma situação que não tem democracia nenhuma, o sujeito simplesmente não entende. Porque ele não vai conseguir ver uma diferença específica, ele vai ver apenas uma diferença quantitativa. Vai dizer, lá tem menos democracia. Eu digo, não. Mais democracia ou menos democracia só pode ter aqui, porque para ter mais ou menos democracia precisa ter democracia. Se não tem democracia, não é mais nem menos, é outro negócio. Está compreendendo? Então, outra coisa que tive uma tremenda dificuldade de entender é assim, os americanos têm uma tradição, né, de o que eles chamam de candor. Candor seria sinceridade, franqueza, né? E quando o sujeito falta com isso, eles ficam escandalizados, que na história do Clinton, você comeu almoço, comeu, não comeu, ele tentou falar um negócio meio a meio, foi um escândalo, tá certo? Bom, aqui ninguém nem faria a pergunta, comeu ou não comeu? Você já faria a pergunta ambiguamente para dar outra chance de dar uma resposta ambígua. Não é isso? Então, se você pegar o maior clássico da nossa literatura, que é Machado de Assis escreveu uma dúzia de romances e centenas de contos. Todos os personagens de Machado de Assis são farsantes. Todos são farsantes, mentirosos, ambíguos. Todos. E o único sujeito que fala o português claro, que é o Conselheiro Aires, ele fala o português claro por quê? Porque ele é um sujeito totalmente à margem da existência. Ele é um puro observador da vida. Quer dizer, só o sujeito que não participa da brincadeira e que escreve um negócio para ser lido só por ele mesmo, só esse é que pode dizer a verdade. Então, por exemplo, para mostrar para o americano, olha, peraí, no Brasil, quando o sujeito defende uma posição, não é que ele tem essa posição. É verdade. Ele está querendo dizer uma outra coisa, tá certo? Que a gente precisa fazer um certo esforço para entender onde é que ele está querendo chegar. Não é isso? Então os caras às vezes esfregavam os olhos, como é que é isso? Então, eu tinha que dar 2 horas de aula sobre o fingimento brasileiro, a tradição do fingimento. Os caras entenderam, falaram, mas então, oi. É o conto de Machado, a teoria do medalhão. A teoria do medalhão, como é que ele diz? Ele diz